vamos falar da nossa pesquisa de hoje, porque a Copa do Mundo começa no próximo dia 20 e a audiência nas TVs supera bilhões de pessoas no mundo inteiro. O No Mundo da Bola de hoje, então, pergunta para você, a pesquisa já está na tela. Qual o principal motivo para você assistir a Copa do Mundo? A seleção brasileira, os jogos em geral, os craques em ação? Ou você não está nem aí para a Copa do Mundo? Você participa em facebook.com/TV Brasil e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. O José Francisco de Goianira, Goiás, diz que os jogos em geral. O Murilo de Jataí, que também fica em Goiás, diz que a seleção, mesmo motivo do Marconi de Recife. O Washington de Pedra Preta diz que é ver os craques em ação. Você sabe onde fica Pedra Preta? Não. Nunca esteve lá? Hã? Você me conta? Eu conto depois. Tem que adivinhar, tem que chutar. Achei que você soubesse. Tem que chutar. Eu sei onde fica. É, um estado, vai, acelera. Ah, não sei. Bahia? Bahia, Rio Grande do Norte. O Antoniel de Teresina diz que são os craques em ação. O Paulo de Mirador, no Maranhão, diz que é a seleção brasileira. E você, Fernandinha? Eu tô com a opção número 1, a seleção brasileira, que eu sou muito apaixonada, gosto muito de ver os jogos da seleção, e os craques em ação. Não vou dizer aqui que eu fico vendo, eu vejo todos os jogos. Não, não vejo. Eu gosto de ver os craques e principalmente a seleção brasileira. Seu Isso voto me é motiva. seleção, não tem isso de ficar em cima do muro. Não, não tem. Não, é porque Tá, eu também gosto é de ver um seleção joguinho ou brasileira. outro com os craques, é bom. Mas a seleção, pra mim, é Tá 10 bom. e faixa. Falando em craques, vocês sabem como é que a Fernandinha trabalha lá no estádio Newton Santos? Dá uma olhada aí. Incendeia a torcida do Fogão com Tiquinho Soares. Torcedor, vamos fazer uma festa diferente? Eu vou falar daqui da cabine, Tiquinho, e vocês aí da arquibancada gritam Soares. Eu vou começar, hein? Tiquinho! 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 É um risco, né? Tiquinho. É um risco, né? Essa foi a primeira vez que a gente fez essa comemoração, que era uma comemoração que a torcida do Porto fazia com o Tiquinho. Eu fiquei um mês inteiro tentando fazer, porque eu sempre brinco, o futebol é brabo, né? Você pode viralizar Torcedor bem pode estar, ou viralizar mal. Você Eu pode já estar virei de mau meme humor. aberta, eu já tô acostumada. Meme bom, mas não tão bom assim. E aí, se você faz um negócio desse e ninguém responde, gente, viraliza, todo mundo te zoa. E zoa, acaba o time, que é o que eu represento ali, o Botafogo. Então, essa foi a primeira vez. Eu tentei pegar, para a primeira vez, uma atmosfera bem generosa. Tentei falar no Twitter um pouco para a galera já ir meio ligada. O Gatito Fernandes virou meme do Valdir Luiz aqui Virou, dentro. porque a gente fazia uma sonoplastia para cada jogador. No Gatito era um barulho de gato. E filmaram o telão na torcida visitante, que estava vazio, porque era um time que não foi ninguém. E aí a galera viralizou, que não foi tão legal. Mas esse viralizou legal. Ficou bacana, Foi a primeira parabéns. vez que a gente fez e a gente está na expectativa de fazer a próxima temporada toda. O próprio Tiquinho adorou, enfim, ele já está acostumado, né? O Felipe de Itambé, que fica em Pernambuco, diz que o principal motivo é a seleção brasileira. O Anísio de Teresina também vota na seleção. O Max de Três Coroas, Rio Grande do Sul, vota nos jogos em geral. O Jorge Lemer, do Rio de Janeiro, ele fala de duas Copas, que ele torce pela seleção, mas que hoje em dia não tem tanta emoção. E você, votaria em quem? Na Jéssica? primeira, né? Seleção na brasileira, seleção? claro, mas com o passar da competição a gente começa a dar uma olhada nos jogos em geral, né? Para ver também, a a seleção competição fica vai se pelo afunilando. Não fica, levando em consideração que ela segue, né? E a gente também começa a acompanhar o cenário. Mas é claro, seleção brasileira, a gente começa assistindo pela seleção brasileira. Se por acaso ela ficar pelo caminho, a gente vai para os craques, a gente vai para os jogos em geral. O Dario de Sete Lagoas diz que nem vê Copa do Mundo. Roberto de Paulista, sabe onde fica Paulista? A cidade? Bom, eu vou chutar em São Paulo, mas Errou, pode fica não em ser. Pernambuco, Então, aqui não tem não essa. né, viu? O Ronaldo de Você já foi lá? Brasília, os jogos em geral. Não, mas eu tenho tudo salvo, eu salvo todo mundo que entra em contato com a gente. O Edivaldo de Nova Monte Verde, boa tarde, a seleção brasileira. Eu falei da Fernanda, mas a gente tem imagens também da Jéssica trabalhando. Ah, é? Tem, vê aí, ó. É uma foto sua com o microfone acho que é da rádio.
É da Não, ESPN. da TV, isso. Mas você trabalha em rádio também, né? Trabalho na Super Rádio Brasil, ainda cubro o Vasco lá desde 2015. E agora eu também estou na TV. E na TV a gente dá uma rodada, faz o que precisa. E aí tá querendo onde também que o Vojvoda precisa. venha, né? Para poder entrevistar. Seria ótimo, inclusive. Eu estava muito na torcida, como eu falei, agora eu não estou tão otimista, mas eu estava na torcida para que ele viesse para o Vasco, sim. Muda um pouco o patamar, Muda acredito. outro patamar. Então, Rodrigo, o Edivaldo fala de Nova Monte Verde, Mas não conhece? faz essa relação, não. Não faz essa relação que o Vascaíno fica chateado. Com quem? Eu mudo o patamar, eleva o patamar, mas não faz essa relação, essa frase. O Outra, Vascaíno não gosta. outra prateleira. Outra Me usando prateleira. direto, porque esse negócio de Isso. patamar, aí eles botam pata, Prateleira né? me lembra produto à Onde? venda, mas aí é outra mas é situação. melhor. Então, Rodrigo, o Edivaldo de Nova Monte Verde fica onde? Minas. Errou, fica no Mato Grosso. A Eronildes vota nos jogos em geral e ela fala de Ribeira do Pombal, Que é em Minas. que é na Bahia. Então, e você, 2 a vota 0 em quem? você. Então, Bocage, em várias oportunidades eu assisti a Copa do Mundo para ver os grandes ídolos. 94, Romário, 86, Maradona, 82, a seleção toda do Brasil. Hoje eu não vejo mais um jogador que pode decidir a Copa. Então eu vejo muito mais pela seleção brasileira. É a seleção brasileira, que é o nosso país, é a nossa torcida, mas sem aquela euforia que eu tinha, por exemplo, em outras edições de Copa do Mundo. Olha, muita gente aqui diz que não acompanha a Copa do Mundo. O César do Rio de Janeiro, o Roberto do Rio de Janeiro, o Alex de São Paulo. Então, vamos lá, seleção. E o Márcio Guedes, vota em quê? Bem, já fizeram várias pesquisas sobre a audiência da Copa do Mundo. Na verdade, uma boa parte do mundo não assiste a Copa, não se interessa muito. É incrível isso, principalmente os países que não têm o futebol como esporte número 1. Até no Brasil há um percentual, digamos, talvez 20%, que não se interessa muito por Copa. Quem assiste todos os jogos da Copa, se interessa profundamente, é evidentemente a pessoa que gosta muito de futebol e acompanha sempre os campeonatos locais. E aquele público que é muito grande, que de repente se incorpora e faz uma audiência aqui no Brasil de 90% ou mais, é o pessoal realmente que acompanha a seleção brasileira e que fica pátria de chuteiras tentando ganhar uma Copa do Mundo, que é realmente uma coisa fantástica no Brasil. E, evidentemente, os craques da Copa são outro atrativo à parte, mesmo para quem não gosta muito de futebol, mas você já ouviu falar de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, enfim. São jogadores que, por si só, já atraem alguém para a Copa do Mundo, que é um espetáculo realmente sensacional e que talvez o que atrai mais pessoas para assistir um espetáculo de TV.